Conhecido por sua decência e compostura inatas, o cineasta Ron Howard geralmente representa o olho tranquilo da tempestade cinematográfica. No entanto, seu semblante muda completamente quando se trata do lado sombrio da indústria que o criou. Em sua visão, a chamada Era de Ouro de Hollywood carecia de verdadeiro brilho. Em vez disso, era um ambiente sustentado pela omertá, abusos e crueldade, onde a fama oferecia imunidade total. Os mesmos ícones que moldaram as fantasias da nação destruíam vidas em segredo. Hoje, décadas depois, Howard finalmente está preparado para revelar os culpados. Considere Errol Flynn, um homem que escondia uma natureza demoníaca por trás de um sorriso deslumbrante. Muito antes de Jack Sparrow ou James Bond, Flynn era o espadachim por excelência, personificando o perigo, o magnetismo e a luxúria desenfreada. Embora interpretasse o herói impecável nas telas, sua personalidade na vida real lembrava a de um predador. Nascido na Tasmânia em 1909, ele chegou a Los Angeles na década de 1930 e ascendeu à fama da noite para o dia após o lançamento de Captain Blood em 1935. Os executivos do estúdio construíram um império com base em seu charme, mas por trás dessa fachada havia um indivíduo devastado pelo abuso de substâncias e pela arrogância. Em 1942, sua reputação pública se tornou tóxica quando duas adolescentes, Betty Hansen e Peggy Satterley, o acusaram de estupro de vulnerável. O julgamento resultante dominou as manchetes e dividiu os Estados Unidos. Ao longo do processo, Flynn teria rido durante os depoimentos, tratando as graves acusações como uma piada, convencido de que sua fama o tornava invencível. A Warner Brothers contratou advogados de primeira linha. Admiradores fervorosos acamparam do lado de fora do tribunal, enquanto os chefões do estúdio discretamente pagavam testemunhas para desaparecerem. Flynn foi absolvido, mas sua depravação só aumentou. Em correspondências pessoais reveladas em 1978, ele se gabava de suas conquistas e ridicularizava abertamente as mulheres que o temiam. Howard certa vez observou que ler sobre o julgamento de Flynn foi um momento crucial, ao perceber que a indústria protegia monstros se eles tivessem boa aparência diante das câmeras. Enquanto o público via Flynn como um canalha adorável, os bastidores o reconheciam como um conto de advertência sombrio. Eventualmente, a ruína financeira, a cocaína e o alcoolismo o consumiram. Em 1959, com apenas 50 anos, seu corpo sucumbiu em Vancouver após anos de autodestruição. Os relatórios médicos oficiais atribuíram sua morte a úlceras estomacais, cirrose e insuficiência cardíaca. Para Howard, no entanto, a causa da morte foi mais simples. Flynn morreu exatamente como viveu, explorando-se dos outros sem contribuir com nada. Sua trajetória serviu como modelo para a decadência ética de Hollywood, provando que uma fachada carismática pode mascarar a crueldade e que a fama, no fim das contas, não poupa ninguém. E então havia Kirk Douglas, que Howard acreditava personificar perfeitamente as contradições do cinema clássico de Hollywood. Um artista que defendia a retidão nas telas, mas que semeava medo e degradação fora delas. Nascido Isur Danilovich, filho de imigrantes pobres em 1916, Douglas se apoiou em uma força de vontade inabalável para escapar da miséria. Quando Spartacus consolidou seu status como um ícone global, ele já possuía riqueza, prestígio e fama. No entanto, aqueles que compartilharam um set de filmagem com ele guardavam lembranças mais sombrias, recordando um temperamento feroz que permanecia aceso muito depois do fim das gravações. As equipes de filmagem pintaram o retrato de um homem impossível de satisfazer, propenso a explosões repentinas e vulcânicas que deixavam os colegas em lágrimas. A atriz Deborah Patton,
Observou certa vez que Douglas não se contentava em simplesmente controlar uma cena. Ele queria subjugar todos nela. Tendo estudado as performances do ator quando jovem cineasta, Howard concluiu mais tarde que uma fúria destrutiva e consumidora se escondia sob o sorriso característico de Douglas. Essa ira latente o acompanharia por toda a sua carreira. Rumores perturbadores sobre seu tratamento com mulheres assombram a indústria cinematográfica há décadas. Veteranos do ramo e biógrafos destacaram seu suposto envolvimento no estupro da então jovem atriz Natalie Wood, na década de 1950, quando ela tinha apenas 16 anos. Essa alegação veio à tona após a morte de Wood e foi detalhada por sua irmã, Lana, em um livro de memórias de 2018. Douglas nunca foi acusado, e a narrativa foi suprimida pela mesma máquina de silêncio que protegeu inúmeros homens influentes daquela época. Mesmo após sua morte, aos 103 anos, em 2020, a controvérsia ressurgiu como um acerto de contas cultural, e não como fofoca. No set de filmagem, sua presença podia inspirar admiração e ao mesmo tempo causar pavor. Stanley Kubrick, que o dirigiu 2 vezes, descreveu Douglas como o homem mais implacável e incontrolável que já conhecera. Howard certa vez ponderou que a verdadeira lição da carreira de Douglas era sobre a natureza corruptora do poder e não sobre o talento. Douglas presumia que as regras padrão não se aplicavam a ele, e o sistema dos estúdios concordou. Quando aceitou um Oscar honorário em 1996, o público o viu como um ícone decadente encontrando a paz. Howard, por sua vez, percebeu isso de forma diferente, o ato final de um homem que dedicou sua existência a fugir de seus próprios demônios. Por trás da ovação, havia uma realidade ignorada pela indústria. Vários de seus maiores titãs forjaram seus legados por meio da intimidação e não do brilhantismo. Se Flynn personificava a corrupção e Douglas a fúria desenfreada, Faye Dunaway representava uma malícia mais fria, a crueldade disfarçada de beleza. Para Howard, ela demonstrava que a maldade cinematográfica nem sempre se manifestava como violência. Frequentemente se manifestava através da dominação psicológica, da humilhação e de um ego tão colossal que sufocava todos ao redor. Nascida em Bascom, Flórida, em 1941, Dunaway experimentou uma ascensão meteórica. De Bonnie e Clyde, 1967 a Chinatown, 1974, ela parecia invencível, uma divindade do cinema fascinante e gélida. No entanto, por trás desse brilho, histórias sobre sua crueldade circulavam pela indústria. Equipes de produção relatavam seus acessos de raiva, exigências implacáveis e o hábito de tratar assistentes como descartáveis. Rutana Alda, sua colega de elenco em Mamãe Querida, certa vez relembrou o pavor palpável no set, observando que todos viviam em constante ansiedade, se preparando para a próxima explosão de Dunaway. Aquele filme, concebido como um retrato sombrio do abuso, inadvertidamente espelhava a própria Dunaway. Ironicamente, ao interpretar Joan Crawford, uma figura infame por sua dureza, Dunaway supostamente reproduziu exatamente essa conduta abusiva. O diretor Frank Perry admitiu mais tarde que cogitou desistir do projeto devido aos seus acessos de fúria. Ela atirava objetos, gritava com a equipe de maquiagem e, certa vez, interrompeu as filmagens até que a iluminação a fizesse parecer divina. Anos depois, Howard a citou como o exemplo máximo do que acontece quando a necessidade desesperada de controle de um ator se transforma em terrorismo emocional. As histórias alarmantes não pararam por aí. Durante as filmagens de The Wicked Lady, Dunaway teria agredido um cinegrafista e cuspido em um membro da equipe. Em Dom Juan de Marco, ela teria humilhado assistentes até que a produção fosse suspensa por um dia. Seu ex-empresário, Jay Bernstein, certa vez comentou que Dunaway não apenas interpretava divas, ela se tornava uma. Na década de 2000, sua reputação começou a ter consequências. Hollywood parou de procurá-la e diretores se recusaram a colaborar com ela, alegando seu temperamento difícil. Demitida da remontagem de Te et Cinco na Broadway em 2011,
ela culpou todos, menos a si mesma. Questionada sobre seu impacto duradouro, Howard ofereceu uma resposta diplomática, porém incisiva. Ela buscou a perfeição com tanta obstinação que se esqueceu da compaixão. O declínio de Dunaway foi um desmoronamento gradual. A formidável atriz que outrora conquistou a indústria se viu isolada, rejeitada até mesmo em retrospectivas de seus próprios filmes. Para Howard, ela personificava o preço da crueldade, um alerta de que dons extraordinários desprovidos de empatia inevitavelmente se consomem. As pessoas são obcecadas pelo poder, ele certa vez afirmou, mas em Hollywood, a autoridade desprovida de graça se transforma em veneno. Poucas figuras projetaram uma sombra tão longa quanto John Wayne. Para milhões, ele personificava a América, o cowboy destemido, o soldado valente, o homem por excelência. Mas para Howard, que cresceu assistindo aos seus atos heróicos na televisão em preto e branco, o homem real por trás daquela fachada estoica era muito mais sombrio. Refletindo sobre sua desilusão, Howard certa vez afirmou que, ao descobrir a verdadeira natureza de Wayne, a ilusão heróica desapareceu, substituída por um valentão agressivo que ostentava o patriotismo como uma fantasia. Nascido Marion Morrison em Iowa em 1907, Wayne ascendeu na hierarquia do estúdio transmitindo uma ilusão de masculinidade inabalável. Na década de 1950, ele era uma ideologia ambulante. Ele considerava a dissidência uma falha e o progresso, traição. Nos sets de filmagem, governava pela intimidação. Os técnicos que não atendiam aos seus padrões enfrentavam xingamentos públicos cruéis. O ator Christopher Mitchum certa vez lembrou que, quando Duke perdia a paciência, o ar da sala congelava. Ou você concordava com as opiniões dele ou era demitido. Mais tarde, Howard descreveu essa atmosfera opressiva como a antítese da arte, mero medo disfarçado de disciplina. A maldade de Wayne ia além do trabalho. Ele era notório por humilhar mulheres publicamente, zombar de artistas indígenas em sets de filmagem de faroestes e desconsiderar atores negros que desafiavam estereótipos. Sua entrevista para a Playboy em 1971 permanece um artefato profundamente perturbador de uma era passada de Hollywood. Durante essa conversa, Wayne proclamou que os nativos americanos estavam acumulando território de forma egoísta, afirmou que os negros ainda não eram responsáveis o suficiente para se autogovernarem e insistiu que os filmes exigiam homens, não queixosos. Quando essas declarações ressurgiram décadas depois, provocaram indignação, expondo um homem preso ao preconceito, não um patriota. Durante as filmagens de Rastros de Ódio, Wayne entrou em conflito acirrado com o diretor John Ford. Wayne insistiu em retratar Ethan Edwards, um confederado racista e vingativo, de forma simpática. Ford resistiu, mas Wayne se recusou a ceder. Na versão final, a maldade do personagem transparece, mas também o desprezo genuíno do ator. Howard, que analisou essa atuação na USC, a considerou aterradora porque é impossível determinar onde o papel termina e o homem começa. Mesmo em seus últimos anos, debilitado pelo câncer, Wayne não ofereceu desculpas. Ele desdenhou das críticas, chamando-as de brendas, e atribuiu seu isolamento a uma cultura em transformação. Morreu em 1979, aos 72 anos, ainda venerado por muitos como um ícone americano. No entanto, para criadores como Howard, o legado de Wayne serve como um alerta sombrio. O poder enraizado no preconceito não amadurece em sabedoria, ele se transforma em amargura. O mito heróico sobreviveu, observou Howard, mas o homem jamais fez jus à lenda. Para Howard, Roman Polanski representava a realidade aterradora que Hollywood se recusava perpetuamente a encarar, a de que um brilho extraordinário pode coexistir com a pura maldade. Howard confessou que reverenciava os filmes do diretor muito antes de descobrir quem ele realmente era, percebendo que um talento imenso não apaga os pecados de uma pessoa. Frequentemente, ele os encobre, mas
A trajetória de Palansky foi meteórica. Nascido em Paris em 1933, filho de pais poloneses e sobrevivente da ocupação nazista, sua vida parecia mergulhada em tragédia muito antes da fama. Seus filmes inovadores, A Faca na Água e O Bebê de Rosemary, o consagraram como um gênio, um visionário que transformou a paranoia em poesia.